12, a partir do versículo 1, nós vamos ver qual é a palavra de Deus, né? O que Deus ele quer nos dizer através dessa mensagem. Diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele nos dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Amém? Glória a Deus. A palavra que está diante de nós é uma palavra que nós encerramos a leitura falando de disciplina. Nós encerramos a leitura falando ali da correção de um pai que ama o filho e vê o filho no erro e corrige-o para que no futuro ele não cometa mais os mesmos erros, né? Todo pai que ama o filho, ele disciplina ali a seus filhos. E nós vamos à exposição do texto de Hebreus. É muito bom que quando você lê o capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu quero lembrar que dia de sexta-feira a nossa proposta é trazer estudos da palavra de Deus, trazer uma explicação de uma forma mais pedagógica da palavra de Deus, para que as pessoas aprendam. Na quarta-feira nós trazemos uma mensagem doutrinária, né, de cunho doutrinário, de cunho geral. No domingo nós trazemos uma palavra de cunho evangelístico, né, a palavra que no momento nós estamos trabalhando as palavras de esperança para a igreja e o povo de Deus. E na sexta-feira nós trazemos estudos da palavra do Senhor. Hebreus 12, a minha proposta é que quando vocês lerem Hebreus 12, é bom que vocês acompanhem da leitura prévia do capítulo 11 da carta aos Hebreus, porque o capítulo 11 vai lhes trazer uma clareza maior acerca do que o capítulo 12 está falando. A situação que os hebreus viviam naquela época era uma situação de perseguição. Aqui o autor, que nós não sabemos quem é, um forte candidato a ser escritor da carta aos Hebreus, é o apóstolo Paulo, né? Alguns consideram Paulo como sendo o escritor da carta aos Hebreus. Em verdade, nós não sabemos, né, se Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas é um forte candidato. O escritor da carta aos Hebreus, ele escreve essa carta para encorajar os crentes que estavam vivendo um problema muito grande, um problema que era de cunho social e também de cunho religioso. O que acontecia é que os próprios patrícios, os hebreus, que também são os judeus, né? Outro nome para os judeus são os hebreus, e os judeus começaram a perseguir os outros judeus que se convertiam ao cristianismo. Esse é o primeiro ponto, para que você entenda o que estava acontecendo. Os judeus não aceitavam que os outros judeus se convertessem ao cristianismo e abandonassem a antiga religião que era o judaísmo. E aí uma perseguição se desencadeou. A primeira perseguição que as pessoas passaram ali foi uma perseguição da própria pátria. Os judeus perseguiam os judeus. Depois a perseguição ela se estendeu ali
para com os romanos. Mas a princípio os judeus passaram a perseguir os judeus e pressionavam ali os seus irmãos de sangue a abandonarem a fé. Pressionavam os seus irmãos a abandonarem a caminhada, a abandonarem ali aquela jornada. E é uma situação que eu não sei se você já passou por essa situação, mas talvez você talvez conheça uma pessoa que quando recebeu a fé em Cristo, por que não dizer a fé protestante, se tornou um crente e abandonou rudimentos da tradição, ele começou a ser pressionado pelos amigos, pressionado pelos familiares, para que abandonasse ali a sua fé. Era semelhante ao que acontecia ali entre os hebreus. Depois, aquela perseguição se estendeu também para o Império Romano, e aí o Império Romano começou a tomar até os empregos, as terras ali dos crentes, forçando-os a renegar a sua fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos que na igreja primitiva, na igreja ali entre os judeus, a igreja lá em Jerusalém, ser cristão não era uma coisa muito simples, não era uma coisa muito fácil. Ser cristão era renegar aquela vida social, a renegar até mesmo a sua família, porque as pessoas não aceitavam de bom grado as pessoas que se convertiam ao cristianismo. As pessoas ali que abandonavam o rudimento da fé de Moisés para seguir a fé de Jesus Cristo. Não que a fé de Moisés estivesse errada, mas a fé ali da lei de Moisés era algo passageiro, né? Era algo passageiro. Enfim, a perseguição estava estabelecida e as pessoas estavam sendo forçadas a abandonar ali a sua fé. As pessoas estavam sendo forçadas a abandonar ali a caminhada com Jesus Cristo. E então, o que ocorre é que o escritor aos Hebreus ele vai trazer essa palavra ali de encorajamento, dizendo àquelas pessoas que ele já havia dado uma lista em Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé, daquelas pessoas que o mundo não era digno delas. Pessoas que andaram com Deus como Enoque e Deus o levou para si. Pessoas que andaram ali com Deus e ali pessoas que o mundo não era digno dessas pessoas. Falou ali da fé de Abel, falou da fé de Abraão, da fé de Moisés, falou dos testemunhos ali de Isaac, falou dos testemunhos daqueles grandes homens do Antigo Testamento que andaram, peregrinaram numa terra e pregaram algo que eles não estavam vivendo. E mesmo sem viver toda a promessa em sua completude, porque a completude daquelas promessas ela vai se estabelecer definitivamente em Jesus Cristo, mas eles prosseguiram ali na fé. Homens que não abandonaram o conselho do Senhor, mas preferiram viver errantes sobre a terra, como andarilhos, perseguidos, rejeitados, mas não abandonaram a fé em Jesus Cristo. Talvez alguém esteja te pressionando a sair da sua igreja, talvez alguém esteja lhe pressionando por motivos familiares a abandonar essa jornada, a abandonar a fé em Cristo, mas persevere. Aqui o texto em Hebreus 12 traz uma referência a algo que era muito normal no mundo romano e que os hebreus já faziam parte ali do Império Romano, que estava consolidado naquela época, onde se tinha uma corrida olímpica de 42 quilômetros que ia da cidade de Maratona até a cidade de Atenas. Aquela corrida ocorria anualmente. E o que o autor ele vai nos ensinar é como vencer a caminhada, como chegar ao final dessa jornada com Cristo Jesus sem desanimar. Ele começa dizendo que os heróis da fé, eles representam ali como que a torcida, eles representam ali uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas ali que torcem por você. Pessoas que querem que você vença, querem que você chegue com perseverança ao final da corrida que nos está proposta. Mas para que você chegue ao final daquela corrida, aquela final, imagine você ali correndo
e você olha ali para as arquibancadas e aqueles que estão torcendo por você são os grandes heróis do Evangelho. Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Os grandes heróis da fé torcendo para que você chegue ao seu objetivo. E só uma coisa, né, pode impedir, na verdade eu quero enumerar mais coisas que podem impedir de você chegar ao seu objetivo, mas uma das coisas que vai impedir que você chegue ao seu objetivo, ao final da jornada, e o final da jornada é a salvação em Cristo Jesus, uma das coisas que vai te impedir é se você tirar os olhos do alvo, tirar os olhos ali da linha de chegada. Imagine ali que Jesus é sua linha de chegada. Você já começou a correr. Você já começou a correr. E pense como é frustrante alguém que começa ali uma maratona, alguém ali que começa uma corrida, e ali todo suado, cansado, ele desiste de correr. Ele passa por uma situação vexatória, né? Ele passa ali por uma situação ali vergonhosa, quando ele desiste ali no meio do caminho. Mas aqueles que vão até o final, ainda que cheguem por último, cansados, mal podendo se manter em pé, aquelas pessoas são aclamadas como verdadeiros heróis, ainda que não tenham chegado primeiro, mas com todo o esforço, com toda a sua energia, ele deu o melhor de si, ele enfrentou todas as lutas, ele enfrentou toda a sua dificuldade, e mantendo os olhos na recompensa, que é a salvação dada por Jesus, ele chegou ao final da caminhada, ele chegou ao final ali da sua jornada. Vale a pena continuar a jornada. E mantendo os olhos fixos em Jesus, o nosso Senhor, nós vamos alcançar o final ali da nossa jornada. E é por isso que nós devemos lembrar desses exemplos. E o maior exemplo é Jesus Cristo. Lembrar que Jesus Cristo suportou toda a vergonha, suportou ali o preço da cruz, mas no final ele se assentou à direita de Deus. Jesus suportou toda a dificuldade da corrida, daquela maratona, mas no final ele recebe a recompensa assentando-se à direita de Deus Pai. E então, nós também temos que considerar que Jesus enfrentou toda a vergonha, enfrentou toda a oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, mas alcançou ali o final ali da sua jornada. E bom é, irmãos, que nós não venhamos desistir também. Entenda que nós ainda não fomos provados até derramar o sangue. Isso aqui faz uma menção novamente aos heróis da fé, de muitos homens e também dos primeiros mártires da igreja, pessoas que morreram e que estavam morrendo sem negar a fé. E vocês, ele estava colocando ali a situação para os crentes hebreus, ninguém ainda ameaçou as suas vidas, vocês ainda não morreram. Talvez vocês tenham perdido seus empregos, talvez vocês perderam ali as suas posses, talvez a família de vocês estejam ali os repudiando, mas vocês ainda não perderam ali a sua vida. Vocês não foram provados até perderem a sua vida. O que eu quero dizer, irmãos, que às vezes a gente reclama de muita coisa. Eu fico acompanhando as notícias sobre o Covid-19, são muitos óbitos, realmente, e também me assusta o desemprego que tudo isso está causando, né, irmãos? É assustador. Nas capitais, a gente vê o quanto, tantas empresas que fecharam. Ontem mesmo liguei para um amigo, um pequeno empresário, ele disse que não há condições dele voltar a trabalhar, abrir as portas. E quando a gente pensa que essa pessoa empregava outras pessoas, a gente fica preocupado. Mas nós também glorificamos a Deus, porque algumas pessoas estão perdendo a vida. Eu faço menção aqui ao saudoso pastor Júnior, da Igreja Apostólica Comunidade Zion, que partiu para o Senhor antes de ontem. Nós fazemos saudosa menção ao nosso irmão e oramos pela irmã Márcia, a sua esposa, para que Deus conforte o coração ali da sua serva, uma vez que o seu servo ali partiu para o Senhor. Ele não parou no meio do caminho. Ele partiu para o Senhor, mas ele está com Cristo, né, irmãos? Por isso nós dizemos, ele partiu para o Senhor.
ele está melhor com Deus do que estaria aqui conosco. E nós não podemos ser egoístas, tão egoístas em achar que ele estaria melhor conosco do que está agora com Deus Pai. Por isso que nós fazemos menção e oramos ali por sua família, né? Que Deus abençoe ali a família do nosso amado pastor Júnior e a nossa irmã Márcia. Que Deus em Cristo abençoe ali os irmãos da comunidade apostólica Zion daquela igreja. Que Deus ali conforte o coração dos pastores, obreiros e ovelhas que perderam ali aquele braço forte, aquela mão ajudadora, ali aquele obreiro que trabalhava com tanto empenho ali na obra de Deus. Perceba, irmãos, as pessoas estão partindo com Deus. Faço menção do evangelista Tadeu, ali do Rio de Janeiro, um amigo nosso, alguém ali da igreja Lagoinha, no Rio de Janeiro, também partiu para o Senhor, e esse partiu para o Senhor acometido do Covid-19. Partiu para o Senhor, e nós oramos por sua esposa, por sua viúva. Ontem eles fariam 15 anos de casado, e o nosso irmão partiu para a glória. Oro novamente por essa irmã, oro por ela, para que Deus abençoe ali a sua vida e conforte o coração. E nós? E nós estamos aqui. O Rômulo está aqui falando com vocês. Muitas provas nós estamos vivendo, muitas provações, muitas dificuldades, sobretudo na ordem financeira. Mas nós ainda não fomos provados até o derramamento de sangue. O Senhor ainda não nos pediu a nossa vida, nós estamos aqui. E eu quero dizer para você, alegrai-vos sempre, outra vez alegrai-vos. Essa é uma palavra que está registrada ali na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele nos traz essa palavra imperativa para que o crente ele viva em alegria. Não dê lugar ao desânimo, não dê lugar aos embaraços da vida, não dê lugar à tristeza, não dê lugar à depressão, porque nós estamos vivos, nós respiramos, podemos dar glória a Deus, nós respiramos e podemos exaltar o nome do Senhor. Estamos sim vivendo em provações, em algumas dificuldades, mas nós estamos aqui para exaltar o nome de Cristo, aquele que pode todas as coisas. Mas nos é necessário também nos desembaraçar das coisas que atrapalham a nossa corrida. Os atletas que participavam ali da corrida, essa corrida ali entre Atenas e Maratona, de 42 quilômetros, eles corriam ali praticamente nus, ou mesmo nus, alguns até passavam óleo ali no corpo para diminuir a fricção, para que nada os atrapalhasse ali na corrida. Eles tiravam aquelas túnicas, aquelas roupas pesadas, para que nada os envolvesse, ou que aquelas roupas ali, envolvendo suas pernas, os fizessem tropeçar. Muitas pessoas caem, muitas pessoas tropeçam, porque estão embaraçadas com muitas coisas desse mundo. São tantos embaraços, sobretudo o embaraço do pecado. E esse embaraço do pecado é o que vai estar atrapalhando muitas pessoas de chegarem ao céu. O embaraço do pecado, o embaraço das preocupações com a vida terrena, essas coisas que nos envolvem tanto e nos impedem de viver uma vida com Deus e nos impedem de continuar correndo, continuar andando, continuar a nossa jornada com Deus Pai. Uma corrida nos está proposta. Essa corrida exige que os nossos olhos estejam fixados em Deus. Essa corrida exige que nós nos desembaracemos de tudo que nos atrapalha. Nós devemos lembrar que Jesus Cristo resistiu coisas pesadíssimas contra ele, que os heróis da fé resistiram a aflições dificílimas contra a sua vida, mas nem Jesus, nem os heróis da fé desistiram da jornada. E nós agora, convidados a olhar o exemplo dos heróis da fé, convidados a olhar o exemplo e colocar os olhos em Jesus Cristo, seguir os seus exemplos e nos desamarrar, nos desembaraçar das coisas que nos atrapalham de correr, sigamos em frente. Siga em frente, irmão, porque vai valer a pena. Quando o atleta ele chegava ali na linha de chegada, quando ele vencia, ele era aclamado ali pelo povo, e ali o imperador
trazia ali uma coroa de louros, né, e colocava sobre a sua cabeça. Aquela coroa de louros ali era uma representação da vitória. Aquela coroa de louros era chamada de Estefanos, né? O Estefanos significa coroa da vitória. E aquele irmão que continua sem desistir e desembaraçado das coisas do pecado, ele receberá de Deus também o seu Estefanos. Imagine você sendo coroado, não com uma coroa de folhas de louro, mas com uma coroa ali de glória eterna pelas mãos do próprio Messias, do próprio Cristo, e ele te declarando: vinde benditos do meu Pai, para aquilo que lhes está preparado desde o princípio dos tempos. Não há prêmio maior do que esse. Não há prêmio mais profundo do que esse. Não há prêmio mais excelente do que esse. Do que chegar ao final da corrida e ser coroado pelo próprio Jesus Cristo. Mas também sabemos que na nossa jornada, como cometemos muitos erros porque somos falhos, às vezes há necessidade de sermos disciplinados ali por Deus. O Deus como bom pai, ele também nos puxa a orelha. O Deus como o bom pai, não o pai que machuca, não o pai ali espancador, mas o pai que traz a correção, ali ainda que a correção com a vara, mas para que o filho ande ali reto, para que o filho não faça a coisa errada. Ele repreende e essa repreensão dói, essa repreensão ela aflige, mas Deus só faz isso com os seus filhos. Da mesma forma que você só repreende o seu filho, você só puxa a orelha às vezes ali, quando necessário, do seu filho, não do filho do outro. Ainda que às vezes sinta vontade, né? O menino é tão danado que a gente diz: se eu fosse o pai dele, se eu fosse a mãe dele, eu já teria ali dado um beliscão, já teria ali dado a devida correção. Mas a gente só corrige o nosso. Da mesma forma, Deus só disciplina e corrige aquele que é o filho dele, aquele que ele ama, e os que são deles ele guarda, os que são dele não serão tirados ali das suas mãos. Assim, meu querido irmão, assim, meu querido ouvinte, saiba que a corrida é longa. Na jornada, às vezes nós queremos desistir, mas vale a pena, porque a vitória ela há de chegar, porque o nosso Deus é Deus poderoso para nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós oramos e nós te bendizemos, e obrigado pela tua palavra. Essa breve palavra, Senhor Jesus, a exposição aqui de Hebreus capítulo 12. E nós aprendemos aqui, Senhor Deus, que os heróis da fé são uma grande nuvem de testemunhas, que nós devemos lembrar do exemplo de cada um para que possamos alcançar a linha de chegada. Essa palavra nos ensina que Jesus Cristo suportou pesada oposição dos pecadores, mas ele não desistiu ali do seu objetivo. Essa palavra nos ensina que estamos em guerra contra o pecado, resistindo dia após dia. E muito obrigado, Senhor, porque nós ainda estamos vivos. Essa palavra nos ensina que tu também, como Pai amoroso, cuida de nós e também nos repreende, porque tu não quer que andemos no erro. Sendo assim, Jesus, obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.